Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, numa semana que foi toda voltada para os acontecimentos políticos, em especial dentro do nosso Supremo Tribunal Federal. Político, porque o nosso Supremo é político, né? Ele é escolhido por deputados e senadores. E nós vimos outro dia a posição de um ministro do STF, advindo, oriundo de carreira togada. Eu falo do ministro Fux. Eu não estou aqui para falar mal de nenhum ministro do STF, porque eu estou aqui como jornalista profissional, que tem a responsabilidade de dirigir um portal com a maior magnitude profissional. O portal jogoaberto.net.br, o portal da Águia. E ninguém faz jornalismo para fazer gracinha e nem para agradar ninguém. Eu aprendi na minha escola de jornalismo que jornalismo só tem um viés: a verdade. Doa a quem doer. Assim ensinou-me o meu divino mestre Maurício Azedo. E hoje quero fazer uma análise criteriosa, séria, altiva, acima de tudo, da Suprema Corte Federal do Brasil, Supremo Tribunal Federal. Dentro da Corte, existem ministros captados por político que são sérios. Eu cito Carmelúcia, Marco Aurélio Melo, não é? Tantos outros que passaram por ali, sérios, altivos, advogados maduros, que sabem o que é encenar, porque não são de carreira togada, mas pelo menos encenar a postura de um magistrado de carreira togada. E alguns têm no STF, como eu citei. Mas outros se levam pelos arroubos, pela prepotência, como se estivesse na tribuna de um tribunal defendendo uma causa contratada para ele defender. Não. E agora entra o tema que eu quero levar para o Congresso Nacional. Eu não quero levar para o presidente Lula. O presidente Lula não tem nível cultural para discutir quase coisa nenhuma. O seu linguajar chula já revela o seu nível intelectual. É quase zero. Para mim, que sou jornalista, poeta, escritor, e não faço jornalismo aqui para agradar ninguém. O meu jornalismo é feito para agradar ao meu público que me segue, que é restrito, porque só os intelectuais gostam de bons programas. E a maioria do povão quer ver a gandaia de televisão. Não. Jornalismo é uma coisa muito séria. Justiça Federal do Brasil é outra mais séria ainda, acima do que o Congresso, acima do Ministério Público, porque lá estão os magnânimos ministros togados como ministro do Supremo. Mas, infelizmente, alguns deles não têm postura de magistrado de carreira togada. Eu vou fazer um parêntese para mostrar ao Brasil por que o portal da Águia defende que a nossa magnânima Corte de Justiça do Brasil, STF, Supremo Tribunal Federal,
seja composto somente por magistrados de carreira togada, não substituindo todos que aí estão, porque alguns merecem respeito. Não vou citar o nome de ninguém aqui. Não quero macular o Supremo Tribunal do meu país. Mas eu poderia até agora separar aqui o joio do trigo, mas não irei fazê-lo. É respeito à nossa, à minha Corte Suprema de Justiça. Senhores congressistas, estudem, procurem ler alguma coisa, busquem saber como são compostos os tribunais supremos do primeiro mundo. Somente por magistrados oriundos de carreira togada. E o Congresso Nacional, se eu tivesse ido a Brasília, quase que eu chegava lá, fui primeiro suplente de deputado federal, mas a Corja Federal não deixa ele não, senão nunca mais ele sai mais de lá. E eu estou aqui, botei meu portal, eu sou jornalista, fui parlamentar, secretário de Estado, saí da política, porque só fica muito tempo na política quem é ladrão, quem rouba, quem dizia verba. Rapaz, é uma cachorrada tão grande, eu fui líder de governo e eu sei o que é essa merda. O Brasil emporcalhou de novo. Imagine agora com as emendas impositivas e secretas. Oh, meu Deus, caiu a sopa no mel. Eu sou jornalista de raiz. Eu não posso fazer aqui jornalismo de quinta coluna. Desculpem, mas é o tamanho da ironia. Eu queria sugerir a alguém no Congresso Nacional, homens, eu estou falando de homens, não é de Zé Manés, que vivem para desviarem as emendas impositivas e secretas. Eu sei que hoje no Congresso eu vejo ainda alguns homens. Tem um senador, 2 ou 3 ali que quando fala eu respeito. Tem um senador comandando uma CPI agora que eu respeito. Por quê? Porque tem postura de homem. E nós precisamos dotar a nossa Suprema Corte de Justiça de homens confiáveis, que não transforme a nossa corte no camelódromo de plenário de Assembleia ou de Câmara Municipal, com brigas internas escandalosas, que não é para uma Suprema Corte de Justiça. E o pior, um canal de televisão que cada vez que eles batem boca, vai para o mundo. Senhores, vamos respeitar a justiça do Brasil. Eu vou soltar um vídeo aqui de um bate-boca de 2 ministros, um que está indo embora agora e o outro vai breve. E ao final, eu vou dar uma sugestão para o engrandecimento, para a grande magnitude de nossa Suprema Corte de Justiça. Solta o vídeo. E atividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Você deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu.
porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é o mentira. mensalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Ministros, use um argumento, o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e, mesmo assim, permaneceu preso porque estava preso por determinação na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parcialidade. E tal? Gostaram? A ministra Carmen Lúcia teve que suspender a sessão por causa de um bate-boca de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não oriundos de carreira togada. Daí, aquela postura. Porque até entre os togados dos tribunais regionais, dos tribunais federais de desembargadores, juízes de quarta entrância, que substitui o desembargador, juiz de quarta entrância federal, que substitui o ministro do STJ. E de lá eles são oriundos dessas cortes estaduais e da federal, para ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. É assim no primeiro mundo, senhores. Magistrado de Suprema Corte, somente de carreira togada. Eu sei que eu posso ser preso amanhã, porque a nossa Suprema Corte de Justiça é assim. Eles prendem o que eles querem, né? Anula isso aí, libera ele, faz dele candidato. Um só ministro canetou a condenação do presidente Lula, fez dele candidato, não quis nem saber da lei da ficha. Sai do meio, e o outro disse, eu estou aqui no tribunal, eu garanto, pode candidatar. E teve aquela eleição que todos nós sabemos. Aí é para todo mundo aceitar, ficar calado? Não. Fica calado quem não tem caráter retilíneo. Fica calado quem não é jornalista diplomado. Fica calado quem não é profissional de integridade moral e de ética profissional. Eu entendo e busco dizer, não vamos mais ter esse tipo de debate. Tirem essa televisão do Supremo Tribunal. Isso é a novela do judiciário brasileiro. Todo dia tem um capítulo. Todo dia tem um capítulo. Tem alguém assistindo aí, Tribunal Federal do mundo inteiro, televisionado? Uma Suprema Corte. Ela tem que ser fechada para tomar suas decisões. E ninguém saber quem votou a favor, quem a favor, ou quem votou contra. Não é nada disso. Quem votou a favor e quem votou contra é problema do âmago da Corte Suprema. Ninguém pode saber. Agora,
Uma Corte Suprema que parece diariamente um horário de novela. Vai começar a novela do STF. Aí, muita gente corre para ver os devaneios verbais entre alguns de nossos nobres ministros togados. Mas, com aquela toga, que eles não sabem nem fechar. Porque nos tribunais regionais e federais, desembargadores fecham a toga em cima. Aqui não. O nosso ministro do STF bota o paletó bem aqui no canto. Então, para tirar e jogar assim, essa merda não mata. Eu vou falar sem paletó. Não, sem toga. Tem que ter a toga, aquela toga tem que abotoar. Ali dentro daquele plenário não faz calor. Eu sou jornalista assim, transparente, sério, altivo, sem medo. Eu não posso fazer jornalismo que não oriente as crianças, os jovens, os adolescentes. É a minha profissão de jornalista. Tenho muito respeito pela Suprema Corte do meu Brasil. Apesar de alguns ali dentro não merecerem respeito e nem conceito. Mas, com altivez profissional, digo ao Supremo Tribunal Federal, não vamos tirar nenhum ministro. Está saindo um agora, breve vai sair outro. Faça uma lei. Se eu fosse senador, deputado federal, este homem aqui faria a lei. Eu sei que muitos canalhas das emendas impositivas e secretas não iriam votar, mas pelo menos eu teria a dignidade de propor ao Congresso: vamos mudar nossa Corte Federal de Justiça. Que daqui para frente ela seja formada somente por magistrados de carreira togada, advindos dos tribunais regionais, a partir de juízes de quarta entrância, desembargadores, a partir dos desembargadores federal, do STJ, dos desembargadores federais e de ministros do STJ, para chegar, para ser guindado ao posto elevado, altivo, honrado, de grande magnitude da Suprema Corte Federal de Justiça do nosso país. Eu vou encerrar o meu comentário. Não duvide de amanhã chegar aqui a Polícia Federal, com uma pessoa, jornalista, o senhor está preso. Porque o senhor criticou o Supremo Tribunal Federal. Não, eu não estou criticando o Supremo Tribunal Federal. Eu estou criticando os políticos do Congresso Nacional que não têm grandeza, nem magnitude, nem coragem e nem dignidade altiva de fazer uma lei e dizer: vamos acabar com os bate-bocas dentro do nosso Supremo Tribunal Federal. E vamos, daqui para frente, votar uma lei para que, doravante, ministro para a Suprema Corte Federal do Brasil, somente advindos de carreira togada. Eu já vi ontem na televisão nome de senador, nome de um amigo, de um político, vai ser um amigo que vai ser o próximo ministro do Supremo Federal. Gente, dá vontade de dizer um nome feio aqui. Mas não vou dizer, em respeito aos meus telespectadores. O Brasil está longe de ser uma pátria honrada, digna, elevada e de grande magnitude, por ter uma classe política que não tem dignidade, não tem pudor. Porque se lá eu estivesse, hoje mesmo apresentaria a lei suspendendo o sucessor do senhor Barroso para aprovar uma lei para começar a botar togados dentro do nosso Supremo Tribunal Federal. É o meu comentário de hoje. E eu faço jornalismo assim, sério, altivo e sem medo. E até o próximo domingo.